há também agora essa bandeira de querer colocar o comunismo na mesma linha do nazismo, né, Vila? É, e querendo colocar no mesmo nível, como se fosse a mesma coisa, né? O próprio presidente Bolsonaro colocou isso no post dele na semana passada. O filho dele tem um projeto de lei que ele quer colocar o comunismo como crime, assim como o nazismo. O que você acha disso, hein, Vila? São duas coisas totalmente diferentes. Bem, o Bolsonaro está próximo da idiotia, né? Temos sempre de lembrar. E o filho é falsário. Ele é deputado federal por São Paulo e não mora em São Paulo. Fraudou o registro eleitoral. Assim como o capitão Tarcísio está fraudando o domicílio eleitoral, dizendo que mora em São José dos Campos. Nunca morou. Assim como o general Pateta, o general Heleno, vai querer fraudar o domicílio e ser candidato também por São Paulo. Então, vamos registrar os crimes cometidos pela caterva bolsonarista. Agora, não há nenhum paralelo entre nazismo e comunismo. O nazismo é produto de um antissemitismo que vem lá do século I, né? Portanto, tem uma longa história. Quando chega à Europa, como ele é produzido, os momentos de crise na Europa, e imputar aos judeus a razão de uma seca, de períodos de chuva, de escassez, de disparada dos preços, de peste, de qualquer tipo de coisa, inúmeras vezes, e não faltam, infelizmente, esses trágicos exemplos ao longo da história europeia. E esse antissemitismo esteve presente também evidentemente chega à Alemanha, tem matriz teórica francesa, inglesa, vamos lembrar, né? Isso forma um mix infernal na Alemanha, e aí nós temos aquilo que foi anunciado. Basta ler o Minha Luta, do Adolf Hitler, e de toda a literatura produzida na Alemanha antes da ascensão, em janeiro de 1933, dos nazistas ao poder, e depois de tudo que eles farão na Alemanha e depois nos territórios ocupados. Então, isso é de conhecimento de todos. Por outro lado, como chamado comunismo é uma coisa muito vaga e muito ampla. A origem dele é outra. Se você retroagir, é produto do iluminismo, da Revolução Francesa, do processo de radicalização, 1797, Babeuf, Conspiração dos Iguais, né? Aí você percorre a primeira metade do século XIX, os vários socialismos, Proudhon, os blanquistas, os vários anarquismos, o Baconini, entre outros, o Marx, que era o menos influente, vai lembrar o Manifesto Comunista, que é de fevereiro de 1848, quando saiu na época não teve impacto nenhum, ele vai ter um impacto a posteriori, na segunda metade do século XIX. O Hobsbawm, no História do Marxismo, se não me engano, no volume 1, ele até faz uma análise muito interessante, quer dizer, o impacto naquele momento, em fevereiro, vai ter as revoluções de 48 a posteriori, mas não tem qualquer relação com o Manifesto Comunista. E na segunda metade do século XIX, você tem a criação da primeira Internacional, 1864, da segunda Internacional, 1889, né? E aí você tem a expansão do pensamento socialista, que defendia, em tese, a libertação do homem da opressão do trabalho, né? Vamos lembrar a passagem da ideologia alemã. O sonho seria de manhã o homem caça, de tarde pesca e de noite discute a caça-pesca, ou seja, a opressão por parte do trabalho estaria eliminada na sociedade comunista, quando você teria primeiro uma etapa intermediária, a socialização dos meios de produção, a expansão da produção até um ponto que você, inclusive, nem teria no limite a estrutura de Estado, né? Isso é esse pensamento que tem várias correntes, não é só o marxismo, a esquerda europeia tem muitas correntes, acaba ficando dominante o marxismo no início do século XX, especialmente a partir da Revolução Russa de 17. Agora, não deve se imputar o stalinismo e o que ocorreu na União Soviética, especialmente entre mais ou menos 1924 até 1953, com a morte de Stalin, especialmente, ao marxismo. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Se era a mesma coisa de você ler o São Francisco, por exemplo, São Francisco de Assis, e imputar ele ao Tribunal do Santo Ofício e à Inquisição, as fogueiras, né?
uma das repressões, foram tantas no interior do cristianismo, podemos falar das guerras de religião, lembrar as cruzadas, etc, etc. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra, assim como em relação ao comunismo, ou chamado Sorex, como era chamado antigamente, socialismo realmente existente, né? Então, se você for pegar o pensamento, especialmente marxista, que fica dominante no século XX, não há nenhuma relação dele, por exemplo, com a Polônia comunista, com a Hungria, com a Bulgária, com a Romênia e com a então União Soviética, que deixou de existir depois em 1991. Então, isso é uma bobagem, é você querer comparar coisas que são incomparáveis, o que mostra, de um lado, a má-fé, do outro lado, a ignorância, que são características típicas do nazifascismo bolsonarista. Muito legal, porque até agora as respostas tinham sido tão simples, nada como perguntar para um professor de história, né? Porque fica todo mundo, não tem nada a ver, vá procurar os livros de história. E agora eu perguntei a você e você deu uma aula para gente sobre a diferença que existe entre nazismo e comunismo. Muito bom.